Vanessa Beluco e a nossa pauta que eu acho extremamente rica, né, como profissional da saúde. Você também, como profissional da educação física, também está incluída aí Uhum. nesse contexto, que a dança de salão a gente sabe, né, vai corroborar aí para um momento de relaxamento dessas pessoas que estão muito estressadas, e ela quer fugir um pouquinho desse contexto turbulento das suas atividades diárias e ela vai quando no momento em que ela está dançando lá, está aprendendo a dançar com você, eu tenho certeza que ela não está pensando em boleto. Então ali ela tem um momento de relaxamento que vai ajudar a reequilibrar a atividade autonômica. Olha que incrível, as pessoas não têm essa percepção, né, mas nós temos um sistema nervoso somático voluntário e um involuntário chamado sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e entero, que é aquela capacidade que o ser humano tem, do sistema digestório tem de manter o equilíbrio, né, fisiológico. Então, eu estava dando uma olhada na estatística, né, dentro dessa pauta ali que eu acho rica, mulheres que estão no climatério, perimenopausa e menopausa. Se a gente pegar o DF hoje, eu estou olhando aqui os dados estatísticos, né, são 3.000.000 e 52% dessa população, 1,5 milhão, são do sexo feminino, São mulheres, né. exatamente. Dentro dessa pauta a gente tem que, ó, na faixa etária entre 40 e 49 anos, são 218.000 mulheres. Na faixa etária de 50 a 59, 187.000 mulheres. E a fase mais avançada, que a gente sabe que, né, que o climatério, a mulher quando chega na menopausa, aí a gente tem um marco aí, depois que ela fica um ano sem conseguir menstruar, ela saiu da fase reprodutiva, realmente está na menopausa, isso aí faz parte de uma modificação da atividade hormonal, que envolve o sistema Uhum. hipotalâmico, hipofisário, adrenal e gonadal. E aí a gente tem aqui de 60 a 65 anos, 78.000 mulheres. E eu acho fundamental você, não só como mulher, contar aqui um pouco da sua história, né. Parece que você teve um episódio aí de alteração dessa deflagração hormonal e convive com várias mulheres, né, que é uma faixa etária, muitas mulheres nessa faixa etária estão fazendo aula de dança de salão com você. Com certeza. Então, conta pra gente a sua história e dá um feedback em relação ao que você a sua percepção do comportamento dessas mulheres que estão nessa fase difícil da vida. Fala aí pra gente. Bom, vamos lá. Utilizando esses dados que você passou agora para Hum. gente, se a gente for resumir isso, dá em torno de 480.000 mulheres que estão nessa fase de, eh, perimenopausa, menopausa. E eu acho que eu preciso primeiro conceituar, para a gente relembrar aqui para as pessoas o que que é a menopausa, né? O que que é isso? E diferenciar o que que é climatério e menopausa, que são 2 coisas diferentes e 2 fases diferentes. a gente usa como sinônimo, mas na verdade, eles não são. Então assim, a menopausa, ela acontece em torno dos 45, 50 anos, 55 anos, até ali aquilo vai vir, é como se fosse um marco, é um marco, é pontual isso, a menopausa é pontual. Um marco da condição fisiológica, da natureza e da fisiologia Perfeito. da mulher. É um evento fisiológico que acontece, que na verdade ele faz parte do climatério. O climatério, ele é um processo de crescimento de mudanças hormonais que pode acontecer dos 40 aos 65. Então, a menopausa e a perimenopausa está dentro desse período do climatério. Então, quando eu falo da minha experiência, eu tenho hoje 40 anos. Eu aos depois que eu completei 40, agora eu vou completar 41, mas assim que eu completei 40 anos, eu tive um distúrbio hormonal muito grande. E eu fui a ginecologista e o endocrinologista e eles me falaram que eu estava no climatério. Eu assustei. A Como assim? aquela conversa, menopausa precoce. Isso, e isso está acontecendo muito mais, com um número muito maior de mulheres, né. Eh, então assim, tive que fazer vários suportes hormonais, tive que fazer reposição e eu sempre tive presente na minha vida a atividade física. Você falou da dança, e a dança também como atividade física, não só a dança, mas musculação, exercício de força, Ah. exercício de Você sempre impacto. fez musculação, né, sempre foi ativa,
mas aqui, assim, aquela malhadora assídua mesmo, que está na academia todos os dias ali, né, você tem um histórico que te favorece. E o que Perfeitamente. como é que você acha que você esse evento como Isso causou esse impacto hã, todo em mim, que já tenho essa vida ativa. é, Imagina a mulher que não consegue ter essa vida ativa, né, no caso da atividade a física sedentária que constante. quando entra nessa fase vai sofrer muito mais os sinais e sintomas, né, Com certeza. do que às vezes a pessoa ativa. É, com certeza. E assim, não estou dizendo, não tem nenhuma evidência forte de que a atividade física possa retardar os efeitos da menopausa, Ah, essa é a mas natureza da mulher. exatamente, não retarda, mas ele pode ajudar, dar suporte Hum. no momento que esses sintomas aparecerem. E aí a gente conhecendo, a gente difundindo essa informação de como a mulher pode se cuidar, do que ela pode fazer, de quais, eh eh, costumes na sua rotina ela tem que mudar, alimentação, atividade física, exames constantes e até aporte hormonal, que ela precisa disso, só que nem Precisa. todo mundo tem acesso, né. Verdade. Então, É é caro, né. é caro, exatamente, hoje em dia é muito caro. O SUS agora começou a disponibilizar o Implanon, que é aquele chip anticoncepcional, que nem é um chip de suporte hormonal com testosterona ou enfim, que a mulher estiver precisando ali. Progesterona, estrogênio, o Isso, equilíbrio, né, isso. Então, dos 3 hormônios. já estamos num caminho para a gente chegar a, quem sabe futuramente a gente ter E esse esse dado é recente? Eu é, desconheço é isso. sim, é Porque se a gente olhar recente. assim, pô, nós fazemos parte de uma condição socioeconômica e cultural diferenciada, e a gente sabe que, pô, na verdade é toda uma população, né. Eu estou olhando aqui, ó, 1 em cada 3 mulheres no DF geram alta demanda por ginecologia, endocrinologia, saúde mental, prevenção de osteoporose e doenças cardiovasculares. Sem contar que a mulher nessa fase, ela tem um risco, né, de infarto, É, não, a e menopausa está ninguém fala disso, diretamente né, ligada ao ninguém perfil fala disso. lipídico. Exatamente. Menopausa está diretamente ligada ao perfil lipídico. Então, a pessoa quando ela entra na menopausa ou nessa perimenopausa, o risco cardiovascular aumenta muito. E se ela não pratica alguma atividade física, regularmente, isso aumenta exponencialmente, né. E tem a questão também da perda de densidade mineral óssea. A É mulher tem o risco de desenvolver osteoporose após a menopausa. Porque por causa da queda hormonal, né, do estrogênio. O estrogênio ele vai desfavorecer, desequilibrar muito essa condição fisiológica, dando aí uma abertura para esses quadros sintomáticos indesejados e essas colocações que a gente está fazendo, inclusive do infarto. Perde massa muscular, o aumento de gordura corporal, principalmente a visceral, também aumenta nessa fase. Então é tudo indesejado que vem. Engraçado que eu estava lendo a respeito desse assunto, né, acho a sua pauta muito rica, e existem dados mostrando que casais que passaram uma vida inteira juntos, né, diz que quando a mulher entra na menopausa, essa mudança comportamental é tão, expressiva que começa a gerar conflito de relacionamento. E dizendo esses dados estatísticos, 60% dos casais se separam quando a mulher entra nessa fase. Então olha só, É muito, né? é enorme essa estatística, Uhum. né. E aí como é que você percebe, assim, o que que você acha, assim? Porque, pô, tem gente hoje a informação está aí disponível para todo mundo. Você acha que é muita falta de sensibilidade do homem casado permitir que isso aconteça depois de tantos anos de relacionamento? Entendeu? Porque culturalmente ele tá muito machão, né, vamos usar a força de expressão do povão. "Sou homem", aí a coisa já não dá mais, "vou arrumar uma novinha", como é que vira? Fica uma bagunça isso? Qual a tua percepção? Hoje o O padrão homem é um das virgem chucro, relações. como sempre, né, carrega de culturalmente essa performance, né, É, indesejada. eu não vou jogar nem para um lado nem para o outro, eu acho que o padrão das relações hoje mudou demais. Então não tem mais aquela coisa de que tal faixa etária só se relaciona com determinada faixa etária. Então assim, a questão da mudança de humor, da mudança de sono e até cognitiva da mulher é Não. muito intensa. Isso às vezes não é tratado por ela, porque às vezes ela não sabe que isso faz parte da menopausa. Entende? Ela pensa: "Ah, eu tô com perda de memória, eu não tô conseguindo, aprender determinada A coisa coisa que vai para mim era acontecendo e ela fácil". não estabelece uma relação com a condição fisiológica e nem a origem, né, do Exato, que está acontecendo com ela. perfeito. E aí isso se reflete na relação, isso desgasta a relação
E como todos nós somos seres humanos, tem momentos que a pessoa não consegue mais levar aquilo ali, né. É. Então acho que isso Acaba não é construindo uma barreira negativa, né, conflituosa, que vai afetar o relacionamento ali, que sempre foi bom e de repente por falta de conhecimento, né, exatamente. que a E até coisa se do deteriora, e né. até do parceiro, falta de Ah, conhecimento dela, do parceiro, porque se o parceiro também não sabe, ele não tem como compreender, ele não tem como: "Ó, espera aí, eu preciso ceder nesses momentos que ela está assim", porque existem picos, né, existem aqueles calores que as pessoas falam, né, que as mulheres têm "tá frio" e a mulher tá aqui morrendo de calor. os Então isso vai fogachos, né. fogachos, exatamente. Pô, 6 graus abaixo de zero em Brasília, a janela aberta, a mulher queimando, Ar-condicionado no 12. esquentando lá o colchão e o cara com edredom, gorro, meia, morrendo de frio, né. Exatamente, Vira exatamente. piada, né, isso. Então, assim, parece é um meme, né, mas isso é muito real, isso é muito real. E como que a dança, tem me ajudou nessa época e tem me ajudado, e ajudado muitas mulheres que eu conheço, que estão nesse período, né, de climatério, de menopausa. A dança, ela traz pra gente uma tranquilidade e uma autoconfiança que silencia aquele autojulgamento. Entendi. Então, quando você fala que quando a pessoa dança, ela não pensa em boleto, isso é real, É, não, porque a ali pessoa você está se desprende. estimulando vagotonia, né, a mulher está numa condição de simpaticotonia, você ali você não pensa em boleto, não pensa em conflito, ali você relaxa, e ali você reequilibra um pouco a atividade autonômica, então eu acho que é um grande benefício, é um grande é um estímulo ao movimento e ao mesmo tempo com, performance de entretenimento. "Não, tô ótima, tô dançando, minha autoestima aqui tá ótima, eu E tô me isso se sentindo perdura mesmo bem", depois da né. atividade, mesmo depois da atividade, esse bem-estar se perdura. E qual que seria a maior queixa dessa mulherada que dança lá com você que tá nessa fase em relação a homem? Vai, dá pedrada. Hum, É que eles não têm paciência com esse momento, é. mesmo conhecendo, mesmo sabendo Isso das que tem conhecimento, limitações, né. os que têm conhecimento, mesmo sabendo das limitações, das questões porque, assim, a menopausa ela é tratada hoje em dia como um ciclo, um fim de ciclo, e na verdade deveria ser tratada como uma fase de adaptação A um novo ciclo, a um novo ciclo. respeitando a natureza da Afinal de fisiologia da contas mulher. afinal de contas esse ciclo ele vai durar Hum. 30 ou mais anos na vida da mulher. Então é muito tempo para se pensar que a mulher tá pronto, acabou a mulher. Ela não serve mais historicamente, a visão da mulher, ela tem sido muito focada na i na no na questão reprodutiva. É, mas a mulher é uma reprodutora natural, né. Sim. Gostando ou não, ela é uma reprodutora natural. Hoje em dia nós temos muitas mulheres que escolhem não reproduzir. Então o nosso foco também tem que mudar. Ele tem que olhar para esse público também. Ah, então não é só não quero reproduzir, decidi não ser mãe. Então agora acabou a vida para mim, acabou o mundo para mim. Então a nossa visão, ela tem que ser ampla em relação a isso. Agora que a mulher, Hum. historicamente, não teve como decidir pelo corpo dela, não teve como decidir o que ela queria fazer com ela mesma, e hoje a gente tem isso, a gente pode decidir o que a gente quer fazer, se a gente quer gerar, se a gente não quer gerar, se a gente quer ter um parceiro, se não quer ter um parceiro. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado e, pasme, cada cenário desse gera um comportamento e um efeito diferente nessa fase de climatério e menopausa. É, às vezes eu atendendo em consultório, né, mulheres que se encontram dentro dessa pauta da gente, eu vejo comentários assim que eu fico até meio travado, né. E vejo que isso envolve essa mudança comportamental, mediante, assim, mudanças de escolha, porque a mulher não tá conseguindo harmonizar e encontrar um companheiro que compreenda essa fase e que ela tenha necessidade, ela fala assim: "Pô, eu hoje a minha expectativa é arrumar um companheiro". Então, assim, dentro dessa mudança de gerações que envolve o comportamento, ela sente muita dificuldade de mesmo escolhendo, né, a escolha dela seja encontrar um companheiro para ela viver bem, envelhecer junto com essa pessoa, ela está tendo muita dificuldade. Muita dificuldade.
E o que que acontece? Eh, essa mulher que está encontrando essa dificuldade de achar um parceiro, de como lidar com isso, a idade dessa mulher está sendo cada vez menor. Então antigamente a gente falava de mulher com menopausa, 55 anos, É, nossa, não, é essa mulher 50, entre os 50 e é, 55. 50, 55 anos. Hoje em dia tem mulheres com 40 anos entrando na menopausa. É. Então, essa dificuldade de se relacionar por conta de sintomas, hormonais, ela está cada vez mais precoce. Pô, eu engraçado, né, eu posso até citar aqui a minha experiência de vida, dizendo o seguinte: eu tô casado há 30 anos, né, pô, aí lógico, dou aula de fisiologia há mais de 20 anos, entendeu, atuo na área da saúde diariamente, então assim, o que que eu faço, né, eu tento manter, conheço todos os sinais e sintomas, estão ali todos os dias na minha cama ali, dentro da minha casa. Uhum. E o que que eu faço? Pô, eu faço de madrugada, minha mulher reclama que eu acordo ela fazendo carinho nela, eu faço carinho nela todos os dias, entendeu? Trato ela quando ela tá, assim, muito estressada, eu vou lá, faço um ajuste, trato o crânio, elogio, tá linda, tá maravilhosa, sou a favor da reposição hormonal, porque realmente não tem como você estabelecer uma relação de mudança sem uma reposição hormonal. Eu sei que isso aí antigamente existia um preconceito enorme, mas hoje, pô, eu hoje não só, né, pelo conhecimento, mas vivendo, né, minha esposa está com 50 anos, tá nessa fase difícil, eu acho que é fundamental a reposição hormonal, entre outras coisas. A gente sabe que tem toda uma carga, uma deficiência nutricional que envolve aí a necessidade de suplementação, né, aí cada um dentro do seu perfil, ela malha, ela é devota de Nossa Senhora do Bom Começo, começa a malhar e para, começa na segunda-feira eu começo, eu brinco dizendo que é devota de Nossa Senhora do Bom Sim. Começo, que pô, começa, para, não existe uma rotina, uma continuidade, mas porque isso está dentro do perfil dela. Mas o recado que eu posso dar é que assim, pô, mulheres, exercício físico até a morte, isso é uma necessidade, não é uma vaidade. Com certeza. Entendeu? É uma necessidade. E para os homens eu diria o seguinte: sejam inteligentes, né, evitem conflito, tratem bem as suas esposas se vocês querem envelhecer, né, preservando a família de vocês, porque no futuro, quando você estiver velho, quem vai trocar as suas fraldas e vai ajudar você, se você tiver algum tipo de perdão, ou algum tipo de dificuldade, vai ser a sua família. Então eu sou uma pessoa, que valorizo muito a família. Né, meu pai costuma dizer muito isso para mim, há muitos anos meu pai sempre diz isso para mim: "Meu filho, em primeiro lugar na sua vida, a sua família, em segundo lugar o seu trabalho, e as outras coisas elas hão de vir para sua sobrevivência, porque quando a gente morre a gente não leva nada daqui", né, e isso não é um modo, coloquial, filosófico de boteco. Não, pô, isso é uma realidade, né. Não vou levar nada daqui, então eu hoje priorizo muito, né, eu tô com 59 anos de idade, vou sair daqui depois desse nosso bate-papo, vou lá para academia, vou fazer o jiu-jitsu com meus amigos, vou, né, vou fazer a minha musculação, depois eu corro na esteira. Então hoje eu valorizo muito essa coisa da saúde, porque já enxergo que quero envelhecer com qualidade, então eu tenho um projeto de envelhecimento. É um investimento a É longo um prazo. investimento a longo prazo, então olha só, o dia também que eu não tiver mais em condições de independência estrutural, Autonomia. né, perder essa autonomia, Uhum. aí eu peço que Deus me leve, porque eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, não quero ocupar o tempo de ninguém, e ali, faz parte também, essa minha colocação faz parte da natureza da nossa existência. Vai ser um prazer no futuro ter você perto de mim no campo da esperança. Olha só, pô, Zé Mário, que loucura, mas é, entendeu? Eu vou estar lá da cova falando assim: "E aí, Vanessa, oi, e aí, como é que tá aí? Tá tudo bem?". Já em outro plano, né, em outro plano, a parte consciente, outro um plano espiritual, e que é diferente do que está acontecendo aqui agora, Você falando em né. longevidade, né, que está focando em longevidade, eu costumo me questionar muito. Eu ouço várias pessoas, eu tenho uma avó que ela tem 90 anos, ela é cheia de energia, e ela fala: "Minha filha, eu quero viver muitos anos", mas ela já não pode mais andar sozinha,
ela nunca teve oportunidade de se cuidar, de fazer uma academia e tal, cuidou de 10 filhos, trabalhou a vida toda no pesado. Então, o que que é longevidade para mim? O que que eu penso, né, subjetivamente falando, é um chegar numa idade que eu ainda tenha condições de ser funcional, de ser autônoma. Então isso para mim é ser longeva. Não chegar aos, enfim, 90 anos sem sendo encargo, Prostrada numa cama, prostrada. Isso não incapacitada. é É. vitalidade, isso não é longevidade para mim, né. Assim, abrindo um pouco do conceito, né, de longevidade. Então, assim, sempre que a gente fala de exercício físico, que a gente fala de qualquer que seja ele, eu estou focando aqui na dança porque é a minha área, mas seja uma luta, seja ioga, seja natação, qualquer outra O atividade movimento com se torna movimento. prioridade. Movimento é vida. É. Movimento é vida. Aliás, você sabe de onde olha que curiosidade, a gente tem umas curiosidades, né. Você sabe de onde vem a força de expressão da palavra sedentarismo? Sedentarismo não. Não, todo mundo gosta: "Não, você está sedentário, deixa de ser É, sedentário, para com isso". E as pessoas não sabem a origem, né, como surgiu a palavra sedentarismo, né, ela vem da origem naquela visão do evolucionismo, ela vem lá da era do homem das cavernas, né, porque o homem dentro da sua natureza de existência, ele sempre foi nômade, andarilho, caçador. uhum. Então ele andava, caçava, se alimentava e andava, ele não tinha uma morada, ele não tinha uma sede. Aí quando ele começou a ocupar a caverna, ali ele estabeleceu a sua sede. E aí vem a força de expressão sedentarismo, olha que curiosidade, Olha né. só, curiosidade Então o legal. sedentarismo ainda era do homem das Não cavernas, então assim, sabia, muito bom. e tem gente que hoje se comporta como, assim, né, como uma pessoa que descobriu a caverna e não saiu nunca mais de dentro dela. Exato. Amigão, Ainda tem aquelas bate a poeira e vai falas, malhar. ainda tem aquelas falas: "Eu não gosto de malhar, eu não gosto de academia", mas você não precisa necessariamente estar na academia, mas precisamos ressaltar uma coisa: Movimento. o movimento é importante, mas existem determinadas atividades físicas, exercícios físicos, que eles são primordiais para a vida. Por exemplo, exercício de força. Exercício de força são exercícios que a gente tem que fazer para a vida, não importa se você vai fazer na academia, se vai fazer na rua, se vai fazer em casa. Exercícios de força são fundamentais para que a gente, quando for envelhecendo, é natural a gente perder massa óssea, massa muscular, para que a gente se mantenha. Para manutenção da preservação dessa massa muscular que faz parte de uma, necessidade de equilíbrio da condição fisiológica, né, Perfeitamente. porque senão as doenças vão aí te alcançar de uma certa forma. Então eu costumo tentar Hum, convencer a pessoa: "Não, espera aí, vamos pensar aqui o que que você pode fazer como exercício de força. Vamos para academia, vamos hum. experimentar", porque como a gente tem também esse acesso à informação muito rápido, as respostas estão muito rápidas para a gente como ser humano está se educando a não gostar de esperar, a não ter um processo de espera, um processo não, espera aí, isso tem que respeitar um processo. Eu não posso pular etapa para isso acontecer. E o corpo respeita um processo. Quando você começa a fazer uma atividade física, você precisa dar um tempo de adaptação para o corpo, para depois ele começar a responder É acima do aquela que você coisa, quer. isso que você está falando corrobora para a edificação de um conceito, né, da fisiologia do exercício. Então, resposta fisiológica, adaptação fisiológica, efeito agudo, efeito crônico. Então, Perfeitamente. a gente sabe que isso só, traz benefício a partir do momento que você sistematicamente Fica crônico. estimula, aí você vai colher os benefícios dessa adaptação crônica. Isso Exatamente. aí é o que a gente aprende na fisiologia do exercício dentro da faculdade de educação física, Exatamente. né. E dentro desse assunto, Hum. trazendo de novo para o nosso tema-chave, que é climatério e menopausa, eh, quando eu já tenho esses efeitos crônicos, já colho esses efeitos Você já tem crônicos, uma já memória tenho uma memória. neuromuscular, que envolve a proliferação de mitocôndrias. Na verdade, somos seres, você sabe que um indivíduo de 70 quilos tem em média 300 milhões de células, das quais 75% são eucariontes, eu tenho um núcleo, aí a gente cita mitocôndria, Uhum. e os outros 25% são procariontes, que é o trabalho pesado que as hemácias estão fazendo, né, junto com a hemoglobina, levando o oxigênio para toda a nossa circulação sistêmica. Então, e a gente sabe que isso veio existir a 1, somos seres primitivamente aeróbios, por quê? Porque dependemos do oxigênio para sobreviver. Isso surge há 1,5 bilhões de anos atrás, com a existência das plantas superiores, né. Então é aquela história,
O ser humano, ele faz uma ligação exergônica e a planta faz uma ligação endergônica, ou seja, a planta, ela acumula as moléculas, né, ela pega o CO2 do ar atmosférico e junto com a clorofila, né, ela condensa e armazena essas moléculas. A gente para desenvolver a atividade de contração neuromuscular, a gente faz uma ligação exergônica, né, porque a gente ressintetiza a energia em forma de ATP. ATP-CP, né, e vai liberando, quebrando essas moléculas, liberando energia para poder contrair a musculatura. Então isso é básico na fisiologia do exercício. Eu queria fazer aqui um desafio para você e um convite, né, eu não lembro exatamente como que eu te conheci, mas você é uma figura carismática, uma mulher bonita, Muito obrigada. que, dispensa a apresentação na sua sensualidade quando você está dando aula. Então isso chama a atenção de muita gente, de muitas mulheres inclusive, né, porque o professor está sendo admirado o tempo inteiro ali durante a aula. E eu queria fazer, um convite para você para a gente, elaborar uma pauta propositiva nesse sentido de estar criando um modelo de negócio, e aí tem novidades aí de mercado que estão chegando dos Estados Unidos, para a gente ir dentro de uma atividade multidisciplinar, né, existe aquela coisa do multidisciplinar e interdisciplinar. Então as 2 coisas, tanto interdisciplinar como multidisciplinar, e a diferença é o seguinte: multidisciplinar quando você, pessoa está sendo assistida por vários Funcionários. profissionais, interdisciplinar quando a gente se senta à mesa Conecta tudo. para discutir a condição clínica desse paciente, essa é a diferença Perfeito. básica. Então, para a gente elaborar um plano estratégico, um planejamento estratégico e de assistência e rotina de manutenção dessas mulheres que estão nesse período tão indesejado. E é isso, eu faço isso inclusive até pensando na minha esposa, tipo assim, eu sei que você tem 3 meninos te incomodando o dia inteiro, que você tem que trabalhar, que você quer se sentir útil para você mesma, entendeu? Mas vai ter que chegar um momento desse dia que você vai parar e vai ter que olhar só para você, porque essa fase é muito difícil. E eu já falei para ela: "Ó, não adianta brigar comigo não, porque eu não separo. Eu não me Tem separo. que me aguentar. Vai ter que me aguentar até o final da história. Aquela promessa que você fez lá atrás, você vai ter que cumprir. Vai ter que me aguentar até o final". Então essa a gente estrategicamente planejar isso, e como a tecnologia aí está disponível para a maioria das pessoas hoje, até as que têm menos condição, econômica, até que seja uma assistência online, que a gente desenvolvesse um projeto nesse sentido, e que disponibilizasse isso tanto para baixa renda, quanto para as pessoas que têm condição de pagar. Então as pessoas têm que entender isso, Nossa, maravilhoso, Zé. Isso entendeu? vai ser Então, pô, se tem dinheiro, paga, se não tem dinheiro, a gente faz um desconto, mas não deixa de levar informação de relevante. qualidade, modificando o dia a dia dessas mulheres, ajudando elas a superar essa fase tão complicada. Inclusive, vou te dar mais uma ideia. Hum, Dentro desse projeto que você pensou aí, aceita o desafio, vai ser super prazer trabalhar com isso, porque é uma área que eu amo, né. hum. Sou mulher, já passei por isso, vou passar mais ainda, porque é um crescente, né. É, porque você Essa vai fase é lá na frente você crescente. vai voltar. Exatamente, exatamente. E eu acredito que se a gente leva informação, elas podem conhecer antes de sentir esses sintomas, antes de terem esses sinais e sintomas, elas podem tratar com antecedência, elas podem se conscientizar do que pode acontecer com ela, do que pode vir. É um mecanismo preventivo até do psique, né. Preventivo, Já exatamente, trabalhar o psicológico. psique dessa pessoa que fala assim: "Ó, você vai encarar essa onda aí, Perfeitamente, se perfeitamente. prepara". Então ela já vai com o emocional já mais robusto para enfrentar isso aí. É, E positivo. aliar a dança. Vamos aliar a dança a esse Pô, negócio aí. muito prazeroso. Eu sou suspeito, eu gosto de música ao vivo, acho que dançar é um momento, assim, de descontração ímpar. Então, finalizando aqui esse nosso bate-papo produtivo maravilhoso, né, a gente falou muito de fisiologia, usou muitos termos técnicos aqui, às vezes pode dificultar o Sim. entendimento, mas a gente vai é um prazer que você tenha aceitado esse meu convite, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a nossa audiência, né, reforçando aqui que o programa está no YouTube, Conversa de Baia no YouTube, é só digitar lá no Google, Conversa de Baia, YouTube. E aí e também aí, né, a gente podendo, divulgar também nas nossas redes sociais esse bate-papo, e vamos sentar para trabalhar, Com certeza, com tá bom? certeza. Deixa uma mensagem final para gente, e assim, te admiro e
Tamo junto, como diz a gíria. Eu quero muito agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui, de conversar com você um pouco sobre esses assuntos. Que bom que você levantou sobre a dança, porque é uma coisa muito presente na minha vida e é uma coisa que eu sempre gosto de lançar para as pessoas. Você já dançou? Você já se viu dançando? Você tem ideia da dimensão que a dança pode alcançar a sua vida, as camadas da sua vida, as camadas da sua mente? Não? Então experimente, experimente. E eu estou aqui à disposição para a gente conversar, para a gente aprender a dançar também, tá? Ó, E me incluo nessa, hein, que um forrozinho é muito bom. é muito bom. Isso aí, Vanessa Bellucco, biomédica, servidora pública, né, profissional de educação física, profissional de dança. Prazer imenso esse nosso bate-papo e fica aí para audiência, nos próximos dias a gente vai estar lançando aí dentro desse projeto, benefícios dentro de tudo que a gente falou aqui. Beijo grande, fica com Deus. Deus Fica bem. abençoe a todos que vão nos ouvir nos próximos dias.